Ciclo de potência a gás Brayton, lista de exercício 1, exercício 6. Esse exercício aqui ele já é um exercício mais interessante. Ar entra num motor turbojato a 30 kPa e 250 kelvins com a velocidade de 250 metros por segundo e taxa máxima de 20 kg por segundo, sendo desacelerado no difusor. Então, no difusor, onde que é o difusor? Essa é a entrada aqui, ó. Aqui é o difusor. Vou chamar aqui de acho que dá para escrever aqui, ó, difusor. Difusor, então, é essa região aqui. Na entrada, a gente vai considerar que ele faz uma desaceleração para uma condição de estagnação, ou seja, esse ponto 2 aqui, a gente vai considerar como velocidade nula, velocidade muito baixa, condição de estagnação. Então, aqui, depois ele vai entrar no compressor, aqui então é o compressor. Daí do compressor ele vai para a câmara de combustão. Aqui é a turbina, vou escrever ela aqui para baixo, porque senão não vai sair. Depois da câmara de combustão ele vai para a turbina e depois ele vai para o bocal, cujo objetivo é acelerar o escoamento. Porque o empuxo é dado pela razão entre a taxa máxima vezes velocidade de saída menos velocidade de entrada. Quanto maior a velocidade de saída, maior vai ser o empuxo calculado. Então, esses são os componentes: difusor, compressor, câmara de combustão, turbina e bocal. Daí ele me dá aqui ó, a razão de pressão no compressor, ele é desacelerado no difusor 1, depois a razão de pressão no compressor, essa etapa 2 a 3 aqui, ó, é de 12, então estou aumentando a pressão aqui em 12. A queda de pressão é desprezível através do combustor, então a gente vai considerar a pressão constante. Temperatura de entrada na turbina, 1800 kelvins, que é a temperatura de saída na câmara de combustão. A eficiência isentrópica do compressor e da turbina são 85% e 90%, respectivamente. O trabalho desenvolvido na turbina é igual ao trabalho requerido para o compressor. É uma característica desse tipo de motor, é que a turbina vai fazer a expansão necessária para movimentar o compressor, nada mais. O resto vai passar e vai ser acelerado. A energia que é adicionada no calor aqui na câmara de combustão vai ser convertida em energia cinética. Eu estou convertendo energia térmica em energia cinética. Isso aqui que vai me gerar um empuxo. Então o trabalho aqui da turbina é só para movimentar o compressor, nada mais. O fluido é acelerado no bocal, o processo no difusor e bocal são isoentrópicos. Então tanto difusor quanto bocal isoentrópicos. É a operação em regime permanente. Energia cinética é desprezível, com exceção na entrada e saída do motor. Então, é o que eu falei aqui, a gente vai considerar condição de estagnação aqui no difusor e na entrada aqui do bocal, a gente vai considerar condições de estagnação. Velocidade muito baixa comparada com as velocidades aqui de entrada e saída. Determine, identifique esquematicamente os componentes do motor, então está aqui identificado. Determine a pressão e temperatura após o difusor. Aqui é interessante por quê? Porque a gente vai considerar no difusor um processo, se eu fizer um balanço de energia no difusor, então deixa eu escrever aqui de preto aqui, no difusor. Se eu fizer um balanço de energia em regime permanente, eu tenho o quê? Que a entalpia de entrada mais a energia cinética de entrada é igual à entalpia de saída mais a energia cinética de saída. Estou marcando aqui o ponto 1 e o ponto 2. Esse aqui é o meu difusor. Balanço de energia em regime permanente, ele está considerando isoentrópico, portanto, ele é, para ser isoentrópico, é adiabático e reversível. Se é adiabático, não tem calor, eu também não realizo o trabalho no difusor, então esse aqui é o meu balanço de energia. O que a gente vai considerar? A grande questão aqui é a velocidade na saída do difusor é muito baixa, então isso aqui é aproximadamente zero. Ou seja, eu estou convertendo a energia cinética nessa entalpia que a gente chama de entalpia de estagnação. Isso aqui, para quem estudou escoamentos compressivos, isso aqui é muito utilizado. Isso aqui seria a entalpia de estagnação, que é a parcela da entalpia mais a parcela da energia cinética. Então a entalpia 2, e com a entalpia a gente pode calcular a temperatura, eu tenho que Cp T2 é igual a Cp T1 mais V1 ao quadrado sobre 2, ou seja, a temperatura 2 é igual a temperatura 1 mais V1 ao quadrado sobre 2 Cp. Aqui, então, agora é só uma questão de substituir valores. Qual que é a temperatura 1? Aqui é importante que as temperaturas têm que ser utilizadas em kelvins, certo? Não
não deixar de converter a temperatura para Kelvin. Quando estiver trabalhando em gases ideais, sempre usar as temperaturas em Kelvin. Deixa eu ver se eu tenho essa temperatura calculada aqui. Ah, tá aqui. Eu tenho a temperatura 2, vai dar... cadê ela aqui? Aqui. 250 mais velocidade 250 ao quadrado sobre 2 vezes CP. O CP eu tenho que usar ele em joules, porque aqui estou usando tudo em SI, 250 metros por segundo. Então aqui eu tenho que usar o CP em joules. Temperatura 2 vai dar 281,0945 kelvins. E aí? Beleza, então ele pediu a temperatura. E a pressão? A pressão, bom, ele me deu aqui, ó, bocal e difusor são isoentrópicos. Portanto, eu posso usar as equações isoentrópicas. P2 sobre P1 pela equação isentrópica. Na verdade, eu escrevo sempre assim, ó, T2 sobre T1 é igual a P2 sobre P1 elevado a K menos 1 sobre K. Daqui eu posso isolar a pressão. P2 sobre P1 é igual a T2 sobre T1 elevado a K sobre K menos 1. Então a pressão ele deu, né? A pressão é 30 kPa, então vai ser 30 kPa vezes T2, que eu acabei de calcular, 0,945 kelvins, pela temperatura 1, que é 250 kelvins, elevado a 1,4 sobre 1,4 menos 1. Aqui a gente acha uma pressão P2 de 45,22 kPa. Então esse é temperatura e pressão na saída do difusor. E o trabalho gerado na turbina. Aí aqui é capcioso. Ele me falou que o trabalho gerado na turbina é o mesmo do trabalho do compressor. Então eu posso calcular o trabalho do compressor real. Então eu vou calcular o trabalho do compressor. No compressor, o que eu tenho? No compressor, eu tenho que o trabalho vai ser a entalpia de saída T3, ponto 3 menos 2. Então no compressor, o trabalho do compressor é a taxa, a entalpia 3 menos a entalpia 2. Aqui eu estou calculando o trabalho específico, né? Se eu quiser calcular o total, a potência eu multiplico pela taxa máxima. Então eu tenho a entalpia 3 menos 2. A gente sabe que para gases ideais vai ser o CP T3 menos T2. Temperatura 2 nós acabamos de calcular aqui. Então eu preciso calcular a temperatura 3. O que eu vou usar para calcular a temperatura? A equação isoentrópica me dá a temperatura 3 isoentrópica. T3 sobre S sobre T2 é igual a P3 sobre P2 elevado a K menos 1 sobre K. Então isso aqui vai me dar a temperatura 3 isoentrópica, que vai ser T2, que a gente acabou de calcular, que é 281,0945 kelvins, vezes P3 sobre P2. Quanto que é P3 sobre P2? A razão de pressão no compressor é 12, ou seja, independente da pressão que eu tenho aqui em 2, eu estou aumentando ela em 12 aqui em P3. Então, aqui eu posso calcular direto P3 sobre P2, essa razão é 12. Ele me falou que essa razão aqui é 12. Elevado a 1,4 menos 1 sobre 1,4. Então aqui eu acho uma temperatura 3 isoentrópica de... Essa temperatura 3 isoentrópica de 571,7285 kelvins. Bom, com essa temperatura isoentrópica, eu posso calcular o trabalho isoentrópico do compressor. O trabalho do compressor isoentrópico, vou colocar um S para indicar que é isoentrópico, é o CP T3S menos T2. O CP ele já deu no enunciado, que a gente está usando 1,005 kJ, então esse trabalho vai ser o quê? 1,005 kJ por quilograma Kelvin. A temperatura 3 a gente acabou de calcular, 571,7285
7285 menos T2, que eu também já calculei, que é esse aqui, ó, 281,0945 kelvins. Isso vai me dar um trabalho do compressor isoentrópico, trabalho do compressor ideal, de 292,087 kJ por quilograma. E o trabalho do compressor real? Bom, o compressor real, ele gasta mais do que o compressor ideal. Então eu vou dividir pelo rendimento. Então vai ser os 292,087 dividido pelo rendimento do compressor, que é quanto? O rendimento do compressor, 85%. Então aqui é 0,85. Aqui vai me dar um trabalho do compressor real de 343,6319 kJ por quilograma. Se eu quiser a potência, eu multiplico pela taxa máxima. Esse é o trabalho do compressor. E a turbina? Bom, a turbina está em módulo. O módulo é igual ao módulo do trabalho do compressor real. Certo? Compressor real aqui em módulo. Deixa eu pôr aqui em módulo. Que vai dar então em módulo 343,6319 kJ por quilograma. Então não preciso calcular o resto para calcular o trabalho do compressor. Mas já que a gente está fazendo exercício, vamos terminar de calcular, né? Vamos calcular o empuxo. Vamos entender o resto do ciclo aqui. Como é que funciona esse ciclo aqui? Como é que funciona o diagrama temperatura-entropia? Já estamos na massa mesmo, né? Vamos fazer aqui o diagrama temperatura-entropia. Deixa eu fazer ele aqui, ó. Diagrama temperatura-entropia vai ficar isso aqui, ó. Aqui é a entropia e a temperatura. Eu tenho aqui uma linha de pressão de baixa. Ele vai aumentar a pressão no difusor para uma pressão aqui do difusor. Então, de 1 para 2. E esse aumento é um aumento isoentrópico, de 1 para 2. Então, esse aqui é o meu ponto 2. Aí ele entra no compressor. Deixa eu ver se tem jeito de copiar essa figura. Não vai ter jeito. Mas aí ele entra no compressor. O que acontece no compressor? Eu faço o aumento da pressão para a linha de pressão de alta. Então aqui de 2 a 3 aqui seria meu ponto 3S e o ponto 3 real, eu vou exagerar um pouco aqui, a entropia aumenta em relação ao ponto 3S. E aí o que acontece? Do compressor, ele vai passar pela câmara de combustão, a temperatura vai aumentar e vai ser a minha máxima temperatura do ciclo, que é o ponto 4. Olha aqui. E aí ele vai passar pela turbina, só que a turbina vai cair para qual pressão? Não é essa mesma pressão aqui, ó. Ela vai cair para alguma pressão aqui que me dê um trabalho equivalente ao trabalho do compressor. Então, se fizesse uma expansão isoentrópica na turbina, seria o ponto 5S. Vou exagerar um pouco aqui. O ponto 5 real, a entropia aumenta em relação ao ponto isoentrópico. E aí ele vai para o bocal, e o bocal é isoentrópico, portanto ele sai aqui isoentrópico. Esse aqui seria o meu ponto 6. Esse é o diagrama temperatura-entropia para esse processo que a gente está avaliando aí. Então, se a gente for fazer a nossa tabelinha, a gente faz uma tabela dos estados, a gente tem 6 estados, mas eu vou listar os isoentrópicos também, então para facilitar a nossa vida a gente lista o 1, o 2 é o ponto 2 isoentrópico, eu vou listar o ponto 3 isoentrópico, o ponto 3 real, ponto 4, o 5 isoentrópico, o 5 real e o 6. Daí a gente lista as pressões, vou pôr aqui em quilopascal, e a temperatura em Kelvin. É isso que a gente precisa para calcular. Ele me deu o quê? Ele me deu a pressão na entrada, 30 kPa, e a temperatura de 250. O item 2, a ponto 2, a gente já fez aqui, ó, usando as equações isentrópicas, o ponto 2, então a gente já tem a temperatura 2 isoentrópica aqui, 281. Então eu já vou colocar ela aqui, mas eu vou colocar ela de azul porque foi um valor calculado. Tanto a pressão, que deu 45,22, e a temperatura, deixa eu pegar minha colinha aqui, 281,0945.
certo? O ponto 3S a gente também calculou. O ponto 3S foi a segunda parte aqui, ó. O ponto 3S e a temperatura 3 real nós já calculamos. Então, o ponto 3S eu também vou colocar aqui, foi a pressão, deu 542,62. A gente calculou ela aqui, deixa eu ver se a gente calcula. Eu não calculei a pressão no ponto 3. Ah, tá. Então vamos calcular a pressão no ponto 3. Como é que a gente calcula? Se a gente tem a temperatura isentrópica, eu vou usar a temperatura isentrópica no ponto 3 para calcular a pressão 3, que a pressão a gente vai considerar a mesma isentrópica para real. Então a pressão P3 sobre P2 é igual a T3 sobre T2 elevado a K sobre K menos 1. Aqui na verdade é T3S. Então daqui eu acho a pressão P3, P3S, né, igual a pressão P3. P3S vai ser P2, a P2 a gente calculou, que é os 45,22 kPa. A temperatura 3S, a gente já calculou também, que foi os 571,7285 sobre a temperatura 2. Temperatura 2, deixa eu achar ela aqui nas minhas contas. Cadê a temperatura 2? Já pus ela na tabela. 281,0945. 281,0945 elevado a 1,4 sobre 1,4 menos 1. Daqui eu acho a pressão P3 isentrópica, que vai ser a mesma pressão P3, a gente vai considerar ela a pressão no ponto, de 542,62 kPa. Então a gente vem aqui na nossa tabelinha e coloca 542,62 e o P3 também aqui 542,62. O P4 é na câmara de combustão, também vai ser essa pressão, 542,62. E o 5? O 5 eu não tenho condições de calcular ainda, a gente vai ter que calcular. O temperatura 3 isentrópica a gente já tinha calculado. A temperatura 3 isentrópica, vou colocar ela aqui, foi 571,7285. E a temperatura 3 real, deixa eu ver se a gente calculou ela aqui. Como é que eu calculo a temperatura 3 real? Usando a informação também do rendimento do compressor. Na verdade, eu posso fazer direto aqui. Já que eu usei a informação do rendimento do compressor, eu sei o quê? Que, como eu fiz lá, trabalho do compressor. Trabalho do compressor real é igual ao trabalho do compressor isentrópico dividido pelo rendimento do compressor. Isso a gente já tem, a gente sabe que o trabalho é o CP, T3 menos T2, vai ser igual ao CP, T3S menos T2, dividido pelo rendimento. O rendimento foi dado, as temperaturas que a gente tem, daqui a gente calcula uma temperatura 3, que vai ser o quê? T2 mais T3S menos T2 sobre o rendimento. Então aqui eu já vou pôr direto o valor, porque é só uma questão de substituir os valores. A temperatura 2 a gente já tem, a temperatura 3 isentrópica a gente tem, a temperatura 3 real vai dar 623,0168 kelvins. A gente observa que ela realmente deu um pouco maior. Vou pôr ela aqui de vermelho aqui, ó. Opa. Aqui. 623,0168. Ela deu um pouco maior. Se a gente observar o gráfico, temperatura e entropia, é o esperado que ela realmente deu um pouco maior. O 4, ele me deu no enunciado, né? O ponto 4 eu vou pôr aqui de preto, porque ele me deu no enunciado que é a temperatura de 1800 kelvins. E aí aqui é que está o pulo do gato da questão. Onde que às vezes o pessoal se confunde. É no trabalho da turbina. O trabalho da turbina a gente já viu que é o mesmo do trabalho do compressor. Na verdade, então, na turbina, eu tenho o quê? Que o trabalho da turbina mais o trabalho do compressor é igual a zero. Ou seja, o trabalho da turbina é igual a menos o trabalho do compressor. O trabalho da turbina é o CP, temperatura de saída menos temperatura de entrada, que vai ser a entalpia de saída e entrada. É o quê? É o H5 menos H4. E qual é o trabalho esse? É o trabalho real, T5 menos T4.
ele tem que bater com que valor? Com o trabalho do compressor real, que é o quê? T3 menos T2 aqui, ó, CP T3 menos T2. Na verdade, esse trabalho do compressor real, a gente já calculou aqui, né? Eu estou fazendo aqui, a gente já tem esse valor aqui, mas é esse ponto aqui, do compressor T3, 2. Isso são os valores reais. Por que eu estou reforçando muito isso? Porque daqui a gente acha a temperatura 5 real, temperatura 5 CP corta, vai ficar T3 menos T2 mais T4. Esses valores todos a gente tem, não tem? Esses valores todos a gente tem. Ó. T3, T2 a gente tem, se a gente olhar na nossa tabelinha. T3, T2 e o... Opa, tá aqui. Ó, T3, T2 e o T4. T4 tá aqui. Então, fazendo a substituição dos valores, a gente acha uma temperatura 5 real a temperatura 5 real de 1458,0777 kelvins. E aí? E aí, agora com isso, eu consigo calcular a temperatura 5 isoentrópica. Por quê? Porque para eu determinar a pressão do ponto 5, eu vou precisar da pressão com a informação da temperatura isoentrópica. Eu sei que o trabalho da turbina real é menor do que o trabalho da turbina isoentrópica. Então, o trabalho da turbina real eu multiplico pelo trabalho da turbina isentrópica, eu multiplico pelo rendimento. Então vai ser o CP T5 menos T4 igual ao rendimento da turbina vezes T5S menos T4. Daqui eu consigo calcular a temperatura 5 isoentrópica, vai ser o quê? T4 mais T5 menos T4 dividido pelo rendimento da turbina que foi dado lá no enunciado, rendimento da turbina de 0,9. Então aqui fazendo a substituição de valores, eu vou achar a temperatura 5 isoentrópica de temperatura 1420,0863 kelvins. Então se eu olhar aqui, 1420, se eu colocar ele na tabela aqui, eu achei a temperatura 5 real. A temperatura 5 real, cadê minha tabelinha? Foi 1458,0777. E com isso eu calculei a temperatura 5 isentrópica, que deu um pouco menor, 1420,0863. Se a gente olhar aqui no gráfico, olha, a temperatura 5 isoentrópica tem que ser menor do que a temperatura 5 real. Então está consistente. Com isso, eu consigo achar a pressão. Por quê? A turbina, considerando uma expansão isoentrópica, eu posso usar as equações isoentrópicas entre a pressão 4 e 5, a equação isoentrópica. Então, na turbina, eu vou usar a equação isoentrópica considerando a temperatura 5 isoentrópica pela temperatura 4, vai ser a razão entre as pressões P5 sobre P4 elevado a K menos 1 sobre K. Então aqui a gente tem todos os valores, né? A temperatura 5 isoentrópica eu tenho. Na verdade, eu quero a pressão, né? Então eu tenho aqui P5 sobre P4 é igual a T5S sobre T4 elevado a K sobre K menos 1. Fazendo a substituição de valores aqui, para facilitar, que a gente já tem todos esses valores, né? Deixa eu ver onde é que eu anotei aqui. Eu acho uma P5 de 236,67 kPa. Então, essa pressão de 233,67, vou colocar ela aqui na nossa tabelinha. Com essa pressão, com essa temperatura, eu calculo a pressão 236,67, e essa pressão é a mesma aqui, 236,67, e a pressão da saída, 6, é a pressão da atmosférica, 30. Ele está jogando de volta para a atmosfera na saída. Então, de 5 a 6, eu sei a pressão, então eu consigo usar, e é um bocal, ele falou que o 5 a 6 é o bocal isoentrópico. Então lá no bocal eu também vou usar as equações isoentrópicas, vou pôr aqui no bocal, eu tenho que T6 sobre T5, T6S, né, é isoentrópico, é igual a P6 sobre P5 elevado a K menos 1 sobre K. Então T6 vai ser o T5,
que eu já tenho esse valor, né, T5. Qual 5? Aí que tá, o 5 real. O que está entrando no bocal? É o 5 isentrópico ou o 5 real? O que está entrando no bocal é o 5 real. Então aqui, ó, eu tenho que usar a temperatura 5 real, 1458. 1458. Então aqui é 1458,0777 kelvins. P6 sobre P5. Aqui a pressão está caindo, né? De saída é 30 kPa e P5 236,67. Que quilopascal, 1,4 menos 1 sobre 1,4. Daqui eu acho uma temperatura 6, a temperatura 6 de 808,1436 kelvins. Então vou colocar ele na tabela aqui só para a gente completar a nossa tabela. Aqui eu acho 808,1436. Para que eu quero isso? Para calcular o empuxo. Como é que eu vou calcular o empuxo? O empuxo vai ser, eu preciso achar a velocidade na saída. Qual que é a velocidade na saída? Fazendo um balanço de energia no bocal, eu tenho que entalpia no entrada, entalpia 5 mais velocidade na entrada, é igual a entalpia 6 mais a velocidade na saída. Só que aí aqui é a questão também. Ele falou para as velocidades são desprezíveis, com exceção da entrada ou da saída. A gente vai considerar essa velocidade muito baixa. Então aqui a gente considera uma entalpia de estagnação que está sendo convertida em energia cinética. Então aqui eu posso deixar em função da temperatura, vai ficar Cp T5 é igual a Cp T6 mais V6 ao quadrado sobre 2. Eu vou achar a velocidade 6 é igual a Cp eu posso pôr em evidência, 2Cp T5 menos T6 é um valor positivo, né? A temperatura 5 é maior do que a 6, a raiz disso daqui. Então a velocidade 6 vai ser o 2 vezes o Cp, a gente vai considerar 1005. Aqui eu estou usando temperatura em Kelvin, aqui eu tenho que usar o Cp em joules por quilograma Kelvin. Tá? Não posso usar aqui em quilojoules, por causa das temperaturas. A temperatura 5 é 1458,0777, aqui a temperatura 5 real. E a temperatura 6, a gente acabou de calcular, 808,1436. Então a raiz disso aqui, deixa eu fazer uma aqui. Isso aqui é a raiz disso aqui, a velocidade 6 na saída vai dar 1142,9643 metros por segundo. Isso aí a gente tem constante de calcular o empuxo, que vai ser o quê? A taxa máxima, velocidade 6, que é a velocidade de saída, menos a velocidade na entrada. A taxa máxima que ele deu, que é 20 kg por segundo, então é 20 kg por segundo, vezes a velocidade na saída, 1142,9643, menos a velocidade na entrada, que é 250, né, metros por segundo. Então aqui vai dar quilos vezes metro por segundo ao quadrado. Tem a unidade de força, né, massa vezes aceleração. Então aqui vai dar um empuxo de 17.859,28 2868 newtons, que vai dar em quilonewtons 17,86 quilonewtons. Ele não pediu isso na questão, mas a gente já estava aqui com a mão na massa e terminamos de calcular tudo aqui do nosso ciclo, não, né, do processo. Não é um ciclo, né, ele é aberto, né, não é um ciclo. Ele não está voltando aqui para o estado inicial. Certo? Então é isso aí. Com isso a gente termina esse exercício da lista.